que é a fibra de carbono que tanta gente fala, que a gente vê nos carros de Fórmula 1, nos carros de competição, em alguns carros de rua e até mesmo em naves espaciais? A fibra de carbono originalmente nasceu em 1860 por um rapaz chamado Joseph Swan, que basicamente carbonizava filetes de algodão para fabricar os filetes de lâmpadas convencionais que a gente conhece. As lâmpadas halógenas, pois é, elas têm um filetinho de carbono. Isso foi desenvolvido há muitos anos atrás. Carbono grafite, outros fatores foram utilizados ali para diversas lâmpadas. Muitas lâmpadas que a gente conhece hoje em dia ainda tem um filete metálico para produzir iluminação. Mas a gente não está aqui para falar de lâmpada, né? Vamos falar de carbono. Em 1958, um rapaz chamado Roger Bacon, sim, bacon, igual da comida, desenvolveu um método mais eficiente e, digamos, menos orgânico de fabricar carbono. Ele desenvolveu um método para a gente fazer filetes mais compridos e mais resistentes. Na época, era utilizado para fazer corda. Em 1963, a Academia Aeronáutica Britânica utilizou o mesmo método desenvolvido por Bacon para fazer uma malha sintética extremamente eficiente que foi patenteada depois pelo Ministério de Defesa britânico, conhecida como fibra de carbono. A fibra de carbono hoje é uma fibra sintética composta de materiais semi-orgânicos na base de cadeia carbônica, e cada filamento vão ter milhares de outras cadeias carbônicas. Então, basicamente, é carbono para tudo que é lado. E de onde que a gente vai fazer essa fibra, esse filamento, esse filete? Hoje é utilizada a poliacrilonitrila. É uma base variada de um acrílico que é utilizado no processo de fabricação da fibra de carbono, porque tem uma altíssima concentração de carbono, mas existem outros compostos na mistura. Como que a gente vai isolar os outros compostos? Por meio de outros tratamentos. O tratamento de pirólise, basicamente é um tratamento de temperatura, vai incinerar o material para tirar quaisquer compostos que não sejam carbono. E os compostos orgânicos que não forem 100% carbono são transformados em 100% carbono. Por isso a poliacrilonitrila vira quase 100% carbono. É 99, lá vai porrada, por cento de carbono. O que é ideal para o próximo processo que a gente vai fazer, que chama-se grafitização. A grafitização consiste num tratamento de alta temperatura entre 2 e 3 mil graus Celsius, onde quase toda a matéria carbônica vai ser transformada em cristal. Então o processo de cristalização de grafite é basicamente em altíssimas temperaturas e, como eu comentei, tudo aquilo que é carbono vai virar cristal. Fera pra caramba, né? Inclusive, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Exército Brasileiro desenvolveu um método fantástico de produção de fibra de carbono na base do piche do petróleo bruto, o que economiza muito os custos, já que a poliacrilonitrila é cara. Então, utilizando o piche, inclusive o piche que a gente reaproveita do asfalto e o petróleo bruto, que poucas aplicações existem a ele, podem ser utilizados hoje para a fabricação do material fantástico que é a fibra de carbono. Mas a fibra de carbono só apenas o filamento, ou você faz a malha, apenas ela não vai ser muito eficiente. Então como é que a gente faz a fibra de carbono? Eu já dei um spoiler na frase anterior que a gente utiliza uma malha. Então como é que é aplicado? Imagina a sua peça de roupa que você está utilizando agora. Essas peças são feitas de diferentes linhas emaranhadas numa malha. Então elas são traçadas basicamente assim, para que elas criem mais tração e resistência, para que você estique a roupa, ela não rasgue. Mas você pegar um fiozinho individual da sua roupa, quem nunca, né? Teve aquele fiozinho desfiado aqui da manga, por lá e puxou. E quando você tem vários fios emaranhados em uma malha, você trabalha todas as forças de maneira igual entre eles. Então eles distribuem a força de uma malha. Essa é a função principal de qualquer malha, seja roupa, seja malha aeronáutica, seja um paraquedas, é distribuir força. Então você distribuindo força na fibra de carbono, que já é um material quase cristal, de altíssima resistência e dureza, você tem um material muito resistente. O problema é que, como ele é muito fino, a finura de um cabelo, você tem um material que, teoricamente, ele é maleável. Então, como é que você vai transformar uma folha, uma roupa, um tecido em um dos materiais mais resistentes do planeta? Mais resistente até, em comparação à sua densidade, que o aço e o titânio. Como é que a gente vai fazer um material tão resistente? Basicamente, a gente vai utilizar uma resina, uma cola, né, que é para unir tudo aquilo. Entre outros aspectos que eu vou falar daqui a pouquinho.
Quando a gente trata da fibra de carbono anexada a uma resina, geralmente a resina epóxi, que é uma resina artificial acrílica, ou a uma resina de poliamida, ou a resina poliéster, ou a resina vinilester, que são uma resina na base de vinil, você tem diversas aplicações de diversas resinas para diversas necessidades, assim como você possui também diversas gramaturas de malha. O que é a gramatura da malha? É a quantidade de fios que vai ser utilizado em cada tipo, em cada parte da malha. As aplicações na indústria basicamente vai ser resumida a um só material com diversas opções para ser aplicado, ou seja, diversas resinas, diversas gramaturas, diversas malhas. Então você vai ter várias camadas ou uma camada só, ou você vai ter uma camada mista com composto plástico, que é o material mais utilizado hoje. Esse material se chama Carbon Fiber Reinforced Plastics, que é plásticos reforçados por fibra de carbono. Basicamente você vai pegar a fibra de carbono, a malha carbono grafite, e vai envolver ela em uma malha plastificada, ou em um conjunto ou composto plastificado. Seja o plástico ABC convencional, seja plásticos poliéster, como a resina, dentre outros aspectos. A fibra de carbono em si ela tem uma aplicação fantástica, mas a fibra de carbono anexa ao material plástico é simplesmente perfeito, que é um dos materiais que a gente utiliza, é a resina epóxi, que é um material plástico. Por que ele é tão bom? Vamos chegar nesse ponto agora. O plástico reforçado em fibra de carbono, vou chamar de CFRP. O CFRP, além de ter aplicações diversas, ele é muito fácil de ser feito. Fora o processo de pirólise e o processo de grafitização, você tem basicamente o processo de cura do material, que é o mais complicado, mas a gente vai chegar já já. E como é que é feita a fibra de carbono, o material? Eduardo, como é que é feita uma asa de um avião? Como é que é feita a asa do Fórmula 1? Como é que é feito aquele chassi daquela bicicleta que eu tanto gosto, aquela motocicleta fantástica, aquele barco? Tudo é feito na base de um molde. Basicamente, você vai pegar um molde e você vai aplicar a malha, já com a gramatura específica, no molde. Pegou a malha, aplicou no molde, você vai aplicar a resina necessária para o tipo de construção que você vai ter. Seja construção estrutural, seja construção estética. Então, muitas vezes vai ser aplicada a resina epóxi, que ela é resina de fácil manipulação, de fácil aplicação. Recomenda-se botar esse material, que é a primeira camada da malha, com a primeira camada de resina numa bolsa ou num conjunto a vácuo, para que você sugue qualquer tipo de contaminação de gás dentro da resina. Qualquer bolha de gás dentro da resina, se for passando pelo devido estresse, vai agitar as moléculas ali daquela bolha, pode causar até uma fissura no material por conta de uma bolinha, você vai perder uma peça. Isso infelizmente acontece. Você não tem o mesmo composto estrutural no objeto. Então, passada a malha, passa a resina, passa no vácuo. Às vezes esse processo é repetido por 1, 2, 3. Existem estruturas que recebem mais de 25 camadas de fibra de carbono. Imagina a estrutura e a porrada que esse negócio não deve resistir. Um exemplo desses tá aí na tela, que é o monocoque da McLaren. De tão resistente que ele é membro estrutural do veículo. Isso acontece em outros carros também, como algumas Lamborghini, algumas Ferrari e por assim vai. Vou falar do meu automotivo, que é o que a gente conhece mais. Então, determinadas malhas, determinadas resinas, vai ser aplicada a resina final e o material pronto, já curado a vácuo, vai para um forno chamado autoclave, que alguns de vocês podem conhecer. É um forno que vai trabalhar a uma temperatura específica por um determinado tempo, a certa pressão. Então, quando você junta pressão e temperatura juntos, você estimula a interação dos materiais. O carbono da fibra de carbono vai se unir a outros materiais da mesma malha, então tornando a malha aquela peça fixa. Sem falar da resina epóxi, que cura melhor e entra na malha, não pode entrar dentro, né? Já está entrando, já está dentro. Vai entrar na malha e tornar aquela peça uma peça só, onde antes eram várias camadas de material, vai se tornar um material só, então vai ser uma peça rígida. Essa peça, depois de curada e esfriada, vai ter níveis de resistência fantásticos e altamente resistentes para determinados esforços de tração, compressão, cisalhamento, forças que são imprimidas em um objeto em determinadas condições. Então, a grosso modo, essa foi o que é a fibra de carbono, onde nasceu, onde se desenvolveu e o que ela pode ser possível. E eu vou falar uma curiosidade para quem ficou aqui até no final, que é a fibra de carbono forjada. A Lamborghini, em 2002, começou a desenvolver com a Callaway, que é uma fábrica também de peças de alta performance,
uma fibra que fosse ainda mais resistente do que a já conhecida fibra de carbono. Então assim nasceu a fibra de carbono reforçada. Para nós leigos, fibra de carbono reforçada. O nome certo é composto de carbono reforçado forjado. Então é Forged Carbon Composite. Então é um composto de carbono forjado. Como esse carbono é feito? Você vai pegar a malha convencional, então você vai fraturar ela em determinadas partes, isso é tudo calculado. Você vai botar essa mesma malha na autoclave, só que no autoclave de altíssima resistência, onde a temperatura é muito maior, é quase no processo de grafitização. E a pressão é muito maior. Então você vai forjar as moléculas de dentro do material para serem uma coisa só. E como o carbono ele tem uma cadeia determinada que, de acordo com o arranjo dos materiais, ele pode criar superfícies espelhadas ou opacas, você tem essa imagem que você tá vendo aí na tela da asa da Lamborghini. Que, inclusive, é uma curiosidade, mais uma, que eu gosto de falar. A asa da Lamborghini tem o nome ala, que em latim significa asa. E a sigla significa Aerodinâmica Lamborghini Ativa, que é, como o próprio nome fala, é uma aerodinâmica ativa da Lamborghini, onde os dutos de ar que vão passar no carro selecionam a quantidade e se passa ar dentro deles para redirecionar o ar dentro, embaixo e fora do veículo para que tenha o máximo possível de downforce em determinadas situações. Então ela pode cortar o acesso aerodinâmico ou ampliar o acesso aerodinâmico para que o carro grude mais na curva e tenha menos resistência na reta. E graças à fibra de carbono composta desenvolvida pela Lamborghini com a Kelly, hoje é um material ainda mais resistente que a fibra de carbono, desenvolvida no meio automotivo e hoje é aplicada no meio aeroespacial. As novas espaçonaves da Tesla utilizam certas partes de fibra de carbono composta. E o bônus do bônus, que eu acho mais fantástico, existem certos materiais que foram estudados para serem aplicados junto com a fibra de carbono, como o Kevlar, que é o que você está vendo aí. O Kevlar foi inicialmente utilizado com um propósito balístico. Ele literalmente é uma fibra que segura projéteis. E utilizando essa fibra que segura projéteis aliado à fibra de carbono, você tem um material mais resistente e um pouco mais pesado. Mas ele tem um propósito estrutural mais intenso. E a união dos dois, a grosso modo, vira o Carbo-Kevlar, que é uma fibra especial para mais resistência e também menor custo, já que o carbono é tão caro de fabricar. E uma pequenina fábrica na Itália, que inclusive foi o inventor dela, o fundador dela, o Orazio Pagani, cuja fábrica foi nomeada em seu nome, por ele mesmo, ele desenvolveu uma fibra chamada Carbotanium, onde você mistura linhas de titânio traçadas em uma malha junto com a fibra de carbono. Você tem a fibra de carbono com titânio, que é uma fibra também leve, altíssimo custo, altíssima resistência e que no final vão dar um visual fantástico para o carro. Olha o capô desse Pagani. E geralmente ele não usa tinta nos veículos, ele só usa verniz com colorante, para que a tinta, aliás, para que a malha fique exposta ao sol e causando esse visual que é fantástico. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Obrigado por quem ficou até aqui até o final. Eu sei que falei um pouquinho mais do que fibra de carbono, mas é um material fantástico que tem beneficiado os seres humanos de uma maneira que a gente não consegue nem escrever num vídeo. Então, para quem ficou aqui, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.